Boa tarde, sou Edgar Gilbessa, moderador deste painel. Falo da cidade do Rio de Janeiro e, em nome do presidente do terceiro Congresso Internacional Online de Obiose, senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, registramos e agradecemos a presença virtual do presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, senhor Hélio Jefferson de Souza, e da vice-presidente, senhora Selene Jefferson de Souza. E, em memória, homenageamos nosso vice-presidente, senhor Jefferson Henrique de Souza. Damos a todos as nossas boas-vindas. O tema desta palestra é As Mil e Uma Noites, uma visão iniciática, e será desenvolvida pela senhora Deise Marçom. A palestrante é natural da cidade de Santo André, São Paulo, nutricionista de formação e servidora pública administrativa na Secretaria de Educação de Diadema. Ingressou na Sociedade Brasileira de Obiose no ano de 2012 e, presentemente, está vinculada ao Departamento de São Bernardo do Campo, em São Paulo, onde desempenhou diferentes funções, sendo atualmente instrutora. A palestra que será agora apresentada versará sobre os seguintes aspectos: origem dos contos de As Mil e Uma Noites, aspectos simbólicos e visão iniciática ligados a essa obra, relações entre As Mil e Uma Noites e o Bhagavad Gita e os 12 Trabalhos de Hércules. Nesse momento, anunciamos a palavra da senhora Deise Marçom, que terá 40 minutos para desenvolver o seu tema. Boa tarde a todos. Estendendo aí os agradecimentos, quero deixar o meu carinho ao Departamento São Bernardo do Campo e ao administrador Rodrigo Requena, que fez esse convite e foi aceito por toda a organização aí do 33º Congresso Internacional Online de Obiose. Como já disse o Edgar, essa palestra vai se tratar sobre o tema das Mil e Uma Noites, uma visão iniciática. A palestra, com que a gente vai estar apresentando aqui, ela se trata das Mil e Uma Noites, uma visão iniciática, como já foi falado aí pelo moderador Edgar. Só para a gente ter ciência, é uma palestra que tem conteúdos autorais e nós vamos iniciar falando um pouco do que se trata As Mil e Uma Noites. As Mil e Uma Noites, ela é uma série de contos que nós vamos destrinchar mais no seu conteúdo amplo, tá? Como os contos que a gente conhece da Cinderela, o Chapeuzinho Vermelho, eles têm uma tradição oral. E essa tradição oral, ela foi transcrita e chegou até nós. Então, nós conhecemos essas histórias de uma forma mais fantasiosa, lúdica, mas dentro desses contos nós vamos encontrar um conteúdo simbólico muito rico. Começando pela palavra Mil e Uma Noites, pela frase Mil e Uma Noites. Na verdade, esse Mil e Uma Noites, ele não totaliza o número de noites que vão ser contados esses contos, que a gente vai perceber que o que vai gerar esse nome é o valor simbólico, iniciático desta frase. E qual a origem dessas Mil e Uma Noites? Ela tem várias versões, e uma versão que chegou até nós trata-se do médico sírio, Dr. Marcos, e que foi transcrito para o francês. E chegou até nós, em forma desses contos. E por que nós vamos falar de uma visão iniciática?
porque além de ela nos trazer um conteúdo lúdico, ela nos traz um caminho a ser seguido, né, dentro da nossa iniciação, ou seja, de passar de um patamar de conhecimento, de lucidez, para um outro patamar, que é a iniciação, passar de uma condição inferior para uma condição superior, certo? E aqui, né, nós temos ilustrado a Sherazade, né, que a gente vai depois colocar ela dentro dessa história, né, ela que acaba sendo a narradora desses contos e que vai aí nos encantar. E dentre esses contos que a gente já citou, e muito conhecidos, nós temos Simba, o Marujo, Aladim, a Lâmpada Maravilhosa, Alibaba e os 40 Ladrões. Aparentemente, a gente olha e não acredita que dentro dessas historinhas possa ter um conteúdo mais elevado, mas a gente vai começar e vai introduzir um pouquinho dessas histórias. Mas antes da gente iniciar um pouquinho sobre esses pontos, que eles têm a ver com essa questão da iniciação, nós vamos relacionar com o Bhagavad Gita, né, que é um livro com conteúdo iniciático bastante forte, né? O Bhagavad Gita significa a canção do Senhor, a sublime canção. A história se baseia em um curto episódio de Mahabharata, epopeia da Índia. A obra é considerada pelos hindus uma narrativa histórica real que parta do Itihasa, literalmente, aquilo que aconteceu em hindu, juntamente com o Ramayana e alguns textos dos Puranas. Ou seja, o Bhagavad Gita, ele é um trecho dessa grande história, né, que é da Índia. Mahabharata quer dizer grande Índia. Então, apesar de a gente acreditar que tenha só um conteúdo criado, mas ele parte também de uma história real. E aí nós citamos aí o Ramayana, os Puranas, porque a tradição hindu ela é constituída dos Vedas, dos Puranas, dos Upanishads, que vão constituir toda essa arcabouço da cultura religiosa da Índia. E nós extraímos no Ocidente esse Bhagavad Gita. O que trata o Bhagavad Gita? O Gita coloca em cena duas personagens, Arjuna e Krishna, que transitam entre dois grandes exércitos alinhados, os Kurus e os Pandavas, para a batalha no campo de Kurukshetra. Relata do diálogo que ocorre enquanto Krishna conduz Arjuna no carro de guerra para o espaço entre os dois exércitos, atendendo ao pedido de Arjuna, que queria observar de perto as duas forças em confronto. Ou seja, nós temos aí alguns elementos interessantes. Nós temos Krishna, que é um ser iluminado, um avatara, e Arjuna, que é o guerreiro. Então, nós temos, por um lado, esse poder sacerdotal, e nós temos Arjuna, que significa um poder temporal. Então, nós já temos aí uma polaridade. Kurus e Pandavas são duas polaridades também. São primos que estão entrando em guerra, tá? E o que são essas polaridades? As nossas tendências positivas e nossas tendências negativas com relação aos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações. Numa linguagem assim mais coloquial, nós colocaríamos virtudes, né? E eu não posso colocar defeitos, mas assim, esses desafios que a gente vai tendo que superar. E Kurukshetra é a própria vida, as próprias situações que a gente vai vivendo durante a vida. E essa questão da polaridade, ela é muito interessante. O professor Henrique de José de Souza, ele falava que ele gostaria que nós, como seguidores da eubiose, entendêssemos o que é polaridade. Ao primeiro momento, a gente acredita que seja muito simples a entender,
é positivo e negativo, mas nós temos a tendência de querer destruir um lado em prevalência do outro. Não, os dois lados, eles precisam estar em equilíbrio. Por exemplo, nós estamos aqui assistindo essa palestra, ou fazendo um estudo, ou trabalhando com essa questão da pandemia, essa questão online, digital, ficou muito importante. E toda essa linguagem, ela é composta de 0 e 1. É um código binário. 0 tem um conceito abstrato e 1. E no Mil e Uma Noites nós vamos ter a composição aí desses dois números, né? Desses dois numerais. E uma coisa muito importante, que é uma mensagem assim, muito central no Bhagavad Gita, que está resumida na seguinte frase: todas as vezes, ó filho de Bharata, né, da Índia, que Dharma, a lei justa, declina e a Dharma, o contrário, se levanta, eu me manifesto para a salvação dos bons e a destruição dos maus. Um julgamento cíclico, portanto, para o reestabelecimento da lei, eu nasço em cada yuga, idade, ciclo, etc. Ou seja, o movimento da evolução da humanidade, ele é cíclico. Então, a lei, ela sempre, de alguma forma, ela vai se manifestar para que esse jogo evolutivo, esses ciclos, né, essa lei da polaridade, né, que a gente pode falar lei do karma, né, que é a lei de causa e efeito, ou seja, toda ação corresponde a uma reação em sentido contrário e de mesma intensidade. Inclusive, até o princípio físico, né, que é a lei de Lavoisier. Então, esse jogo cósmico, ele sempre está acontecendo. E o que tem a ver aí com esse nosso conto das Mil e Uma Noites? Então, para a gente situar um pouquinho nessa história, a gente não vai entrar exatamente em cada conto, mas porque esses contos, na sua tessitura, vão nos estar trazendo. Então, nós temos alguns personagens aí principais. Sharidar, que é o rei da Pérsia, da dinastia dos Sassânidas. Sherazade, rainha da cidade ou dos homens, filha do vizir. Ela é esse aspecto aí temporal. Dinazarda, irmã de Sherazade, rainha Gina, rainha dos céus ou do mundo, esse aspecto divino, né? Aí estão as duas polaridades. E Shazanã, que é irmão do rei. E como que se conduz essas Mil e Uma Noites? Shahryar era o rei da Pérsia e ele se casa. E ele faz viagens constantes, né, no seu reino. E a sua esposa, na ausência dele, mantinha um relacionamento extraconjugal com um dos seus escravos. Um belo dia, ele acaba tendo o flagrante dessa situação e acaba assassinando a rainha. E o que ele faz? Num acesso de raiva, o que ele faz? Ele acaba casando-se com quase todas, né, as virgens do reino, e na noite de núpcias ele mata. Para quê? Para que ele não seja traído novamente. Aí que entra a nossa personagem Sherazade. Ela é filha do vizir. O vizir, para a gente ter uma ideia, ele é como se fosse um primeiro-ministro. Ele que indicava as moças para o rei. E a Sherazade pede que o pai a indique para que seja uma das esposas do rei. Mas o vizir ficou um tanto contrariado, não queria que a filha fosse morta também. Mas Sherazade o convence, dizendo que tinha uma estratégia para que essa situação parasse, né, e acabasse, de alguma forma, com todas as virgens do rei. O que faz? Sherazade casa, e na noite de núpcias, após as núpcias, ela pede
que vem a seu quarto Dinazarda, e Dinazarda pede a Sherazade que comece a contar umas histórias. E ela vai começando a contar essas histórias. Mas qual que é a chave de Sherazade? Ela nunca termina essas histórias. Então, ela vai contando até quase o sol nascer e ela para. E isso o que faz? Aviva a curiosidade do rei. Então, ele nunca cumpre o que ele gostaria de fazer, como ele fez com as outras esposas, matar a Sherazade. E isso vai ao longo do tempo. E, ao decorrer de alguns anos, eles têm 3 filhos, né? E o rei acaba não matando Sherazade, e eles acabam se mantendo como marido e mulher. E é muito interessante, né? Porque essas histórias, elas vão sendo entrelaçadas. Elas vão tendo uma evolução, elas são cíclicas, elas têm esse jogo, né, da polaridade, do bem e do mal, como a gente conhece. E como que a gente pode olhar essa história de uma perspectiva iniciática? O véu da obra começa com o seu título, composto de um hieróglifo, ou de 1001, e de um nome simbólico de noite, equivalente ao de ocultação do véu. Esse citado hieróglifo, em si, é a chave mais antiga e mais preciosa que qualquer outra. 1001, em simbologia numérica, se escreve de fato assim. Então, nós temos o algarismo 1, a sucessão de 2 zeros e 1. Se a gente for notar, o 1 e 0, ele se torna espelhado, ou seja, como se fosse uma menção do divino e o terreno. E desfazendo o hieróglifo, você passa a este outro. Então, nós subimos o 0 fica na parte inferior, o 0 e o 1, que unido logo em 1 nos liga ao signo lingual védico, ou seja, nós temos um T e os 2 zeros. Abstraindo, nós podemos ver como se fosse um rosto nesse símbolo. Última e incompreendida letra das 49 do alfabeto sânscrito dos ários, do qual se passa com inteira facilidade ao caduceu de Mercúrio. Ou seja, aí nós temos o T estendido, como se fosse um 8, né? E passamos ao caduceu de Mercúrio, tá? Que esse caduceu, ele pertence a Hermes, ou aos romanos, a Mercúrio, tá? Ele é um mensageiro dos deuses, né? Como a gente conhece. E desse símbolo nós passamos à figuração dos 7 principais chakras existentes do ser humano. Então, nós vamos do raiz, esplênico, umbilical, cardíaco, laríngeo, frontal e coronal. E a gente percebe que eles vão fazendo um zigue-zague aqui até o laríngeo, depois eles seguem numa linha ascendente. Então, essas energias, elas vão fazendo esse zigue-zague, né? Como a gente diria, polaridade, vai fazendo esse caminho, a energia cósmica e a energia terrena. Nessa energia cósmica a gente chama Forrati e Kundalini, e vai serpenteando, e com a iluminação esse chakra acaba sendo iluminado, né? E vai se alojar aqui nesse chakra aqui cardíaco, que é muito importante, que é até objeto de estudo aqui dentro da eubiose. A serpente boa e má do célebre tal de Moisés e dos sacerdotes faraó, Gênesis, Êxodo, capítulo 7, enfim, com uma nova decomposição por notárico, ao conhecido hieróglifo ou Ísis, 1001 noites,
foneticamente equivalem, pois a véu de Ísis, ou seja, o livro em que as certas verdades iniciáticas jazem ocultas. Ou seja, quando a gente fala de véu de Ísis, Ísis tem esse aspecto lunar, tá? Ísis e Osíris, que formam um casal, uma polaridade. Então, o que a gente vai tirar? Esses véus relacionados com esse aspecto lunar, que é esse aspecto emocional. A gente vai trazer esse verdadeiro conhecimento solar, conduz aí a nossa iniciação. Concordando com essas afirmações, nos diz por isso a mestra HPB, que em meio dos fantásticos destinos de As Mil e Uma Noites, muito poderia encontrar-se digno de atenção se os relacionássemos ao desenvolvimento de alguma verdade histórica. Como disse Platão, os mitos são vestimentas poéticas envolventes de grandes verdades bem dignas de serem meditadas. Ou seja, a mestra KPP, Helena Petrovna Blavatsky, né, ela já falava dessa questão das 1001 noites. Então, esses pontos, e mesmo os mitos que a gente também tem contato, eles trazem uma história, mas até que ponto essa história é só uma fantasia ou elas contêm uma meta-história, algo além da nossa compreensão? E isso precisa ser resgatado como valor simbólico para que a gente entenda o nosso próprio caminho de iniciação, ou seja, passar de um estado de consciência para um outro mais elevado. 1001 também é a vaga expressão que usamos ordinariamente para designar uma quantidade indefinida, e as numerosas noites das histórias enredosas, subjetiva e iniciaticamente relacionadas entre si, desenrolando o fio ou tecendo a trama de uma única história verdadeira, debaixo da letra separadora e despícite das fábulas, falam-nos das múltiplas, indefinidas, 1001 etapas dessa nossa peregrinação pela Terra, suportando a sombra, a noite da Caliuga, a negridade da discórdia e do mal reinante. Ou seja, esse aspecto cíclico, né, de noite e de dia, ele tem a ver com esses aspectos evolutivos, cíclicos e kármicos. Né? Karma não é no sentido negativo, mas essa construção de causa e efeito que nós vamos tecendo ao longo das nossas vidas. Então, a noite, ela vem trazer uma possibilidade de conhecimento dessa nossa sombra, para que depois, no raiar do dia, a gente possa viver esses reais valores. Dessa nossa jornada de encarnações no mundo, onde em cada dia, em cada vida, dia ao momento, cada ciclo maior ou menor da existência individual ou do conjunto da humanidade, vimos nos iniciando na difícil ciência do conhece-te a ti mesmo, libada das próprias experiências de lutas e sofrimentos, isto é, enfrentando a fatalidade, o destino, o karma, no dizer oriental teosófico, karma individual. Ou seja, nós temos nosso ciclo, né? O conhecer a si mesmo e se deparar com as suas adversidades, para que elas sejam sublimadas, elevadas, para que os seus potenciais, suas potencialidades sejam vividas, né, no seu melhor sentido. É isso que a gente fala de um ser iluminado. Ele vive o seu real potencial, ele se liga com o divino, ele está aqui entre nós, mas ele vive de acordo com uma consciência superior, com valores, com ética, com moral. Esse resgate que a gente precisa ter no processo de iniciação, de iluminação. Dinazarda, Dina, digna, Ginazada, a rainha Gina, não compartilha o leito passional
gerada pelos elementos grosseiros constituintes da nossa natureza psicofísica. Por essa voz secreta, a consciência real, o divino inconsciente, o ego imortal é vigiada, advertida, alertada. Pelo espírito, sol interior, chamado aos céus da sublimação criadora que redime, dignifica, imortaliza. Ou seja, qual que é o fim em si mesmo do ser humano, da humanidade? Atingir essa unidade com a nossa parte divina. Nós somos uma parte da divindade. Onde está Deus, né? Quem é Deus? Deus está aí, está lá no reino mineral, no reino vegetal, animal, e temos nós, como seres humanos, que estamos tecendo junto com essa natureza o caminho evolutivo, influenciado por seres que a gente, no sentido coloquial, chama de anjos, mas existe uma hierarquia de anjos, né? A própria Igreja Católica fala, né? Tem anjos, arcanjos, até os mais elevados, querubins, serafins, e tudo isso está sendo tecido para a evolução. Dinazada acordava sua irmã Sherazada, pouco antes do amanhecer, nessa mística hora em que precede o primeiro hálito do sol menino. Ou seja, vamos colocar assim, às 6 horas. O que é às 6 horas? 6 horas é toda essa renovação da energia, como a natureza acordasse. E esse acordar também precisa ser interno. E uma outra forma da gente olhar esse caminho, olha só, uma série de pontos que se entrelaçam, que tem a ver com a nossa história, com a história da humanidade, nós podemos colocar num símbolo, né? No símbolo de um arcano, que é o arcano 10, que é o tarô que a gente fala, né? A gente fala no tarô como um oráculo, muitas pessoas utilizam para a leitura, mas antes de ser esse oráculo, ele, na verdade, ele traz um símbolo, ele é simbólico, eles não são simplesmente gravuras que são colocadas, mas elas trazem um sentido mais profundo. Então, nós temos aqui o arcano 10, que é a letra hebraica Yod, né, que é dedo, ou seja, que aponta para o céu. Se a gente for olhar o quadro A Última Ceia do Leonardo da Vinci, nós vamos ver, né, Tomé com um dedo, né, levantado para cima, né, indicando que é algo superior, né, que está regendo a própria humanidade e os próprios seres humanos. O Yod, a roda da fortuna, representa a roda dos renascimentos, Sansara e morte, que só poderá ser vencida por aquele que decifrar os mistérios da esfinge. Então, aqui na parte superior, nós vemos a esfinge, né? Ela é composta de 4 animais, ela tem as asas de águia, o rosto feminino, né? E aqui os seios femininos, ela tem um flanco de touro e aqui as patas de leão. E segura uma espada. E essa espada a gente pode colocar como a espada da lei. E essa esfinge, ela vai ser transformada ao longo da nossa história. E essa esfinge, ela é individual e ela é coletiva. Então, aqui nós vemos 2 seres. Tifon, né, que é esse ser verde, com a vestimenta em vermelho, e Hermanubis, que é esse ser em amarelo e vestimenta amarela e cor azul. Esse representaria a polaridade negativa e esse a polaridade positiva. Nessa roda, né, que é um jogo evolutivo, influenciado aqui para essas duas serpentes, né, que na verdade elas estão em equilíbrio, que a gente pode colocar essa energia terrena, que é Kundalini, e essa energia divina, celeste,
que é a Corrate. E aí nós vamos entrar um pouquinho nessa história aí de Hércules. O que Hércules tem a ver com essa história aí das Mil e Uma Noites? Ele é um trabalho iniciático. Hércules, ou Hércules, né? Heráclides para os gregos, Hércules para os latinos, é derivado do nome sânscrito Haripulas, o Senhor do Sol. O Melcaute, fenício, que quer dizer o Senhor da Cidade, em correspondência ainda com Ogma, gaulês. Nome este que, lido anagramaticamente, vem a dar o estimado e o africano Ogan. Então, esse Ogan, na verdade, ele tem um certo conhecimento dentro dessa mitologia, dessa cultura africana. Então, Heracles, ele vai, durante 12 anos, ele vai cumprir 12 trabalhos. Para que ele vai fazer esses 12 trabalhos? No sentido de se redimir de um crime, né, que foi ele foi levado a fazer, né, que matar a sua esposa e filhos, porque ele é filho de uma humana com um ser divino, com Zeus. Então, a Alcúmena é seduzida por Zeus e gera Hércules. E, juntamente com essa geração, Zeus também tem um irmão que é gerado por Hera e Zeus. Mas o rei, né, o Zeus, diz que quem nascesse primeiro era que ia ocupar o trono. Mas Hera acaba fazendo com que Euristeu acabe ocupando o trono e induz Hércules a cometer esse crime. E ele acaba, como no sentido de se redimir, pedir fosse proposto para ele, né, essa jornada, e ele acaba fazendo esses 12 trabalhos, que tem a ver com as nossas 12 pétalas do chakra cardíaco, em que aqui a gente tem, além nesse chakra que está aqui na região do peito, né? Ele tem 12 pétalas, nós podemos relacionar com os 12 trabalhos de Hércules, com os 12 signos do zodíaco. Quais são esses 12 trabalhos de Hércules? Né? Que acho que aqui que eu ter uma síntese, né? Que eles simbolizam os 12 trabalhos, as provas iniciáticas, porque passava o postulante, passado só pelas 12 casas zodiacais, conclui o ciclo astronômico e todos os ciclos secretos, se baseia no simbolismo de Hércules. Aí vamos entrar mesmo, né, nesses 12 trabalhos. Então, nós vamos poder relacioná-los com os 12 signos de zodíaco. Aqui a ordem é com relação ao signo do zodíaco, não é como esses trabalhos foram feitos, né, na ordem que foram realizados. Então, a captura das éguas antropófagas de Diomedes, Áries, captura do Minotauro, Touro, colheita dos pomos de Ordis Pérez, Gêmeos, a captura da corça serenita, Câncer, a morte do leão de Nemeia, Leão, o roubo do cinturão de Hipólita, Virgem, a captura do javari de Erimanto, Libra, a destruição da hidra de Lerna, Escorpião, a destruição das aves do lado Estínfale, Sagitário, a morte do cão Céber, Capricórnio, a limpeza das cavalariças de Álgias, Aquário, e, por fim, a captura dos bois de Guerion. A limpeza das cavalariças de Álgias é muito interessante, está relacionado com Aquário, só para ilustrar para vocês. Álgias, né, tinha o rei que não limpava os estábulos há 30 anos. Então, o que acontece? Esse trabalho é proposto para o Hércules. E o que ele faz? Ele desvia o rei e acaba limpando as cavalariças lá do rei.
E o que são essas cavalariças, né, esses estábulos? Eles simbolizam, na sua imundície, essas imundícies, né, que a gente poderia colocar entre aspas, esses desafios que nós temos que vencer para passar numa outra etapa evolutiva. Olha só, se a gente for abrir cada um desses trabalhos, nós vamos encontrar um sentido aí iniciático. E aqui eu coloquei a mandala só para ilustrar para vocês como eles podem serem trabalhados, né? Esses signos podem ser trabalhados no sentido do nosso cardíaco. Por exemplo, quando a gente vai começar a trabalhar lá a nossa primeira pétala do chakra cardíaco, nós podemos relacionar com Áries, né? Nós vamos começar por aqui, por esse símbolo aqui de Áries. Então, pacificar o astral, ou seja, pacificar esses turbilhões mentais. Porque hoje muita da humanidade ela está com a influência do emocional. Ainda a gente não venceu esse emocional. E pacificar e astral tem esse sentido de pacificar esses turbilhões que são o entrelaçamento das nossas emoções com o nosso pensar. Destruir a inércia, ou seja, a nossa tendência é manter uma situação de conforto. Então, nós vamos, a partir desse trabalho, né, do trabalho do signo de touros, acabar destruindo essa inércia. Conhecer as nossas realidades internas através de Gêmeos, serenar a mente, relacionando aí com o signo de Câncer, pressentir o divino com Leão. Leão é regido pelo Sol, né? A gente fala que é um planeta, mas quando a gente fala planeta em astrologia, nós estamos falando de uma consciência, de um outro aspecto, né? Mais abstrato, não tão direto, né? Como um conhecimento astronômico. Virgem, a renúncia, o sacrifício, ou seja, esse sacro ofício, fazer um trabalho em prol da sua evolução e reflexo para a humanidade. Libra, inteligência abstrata, né? A gente vai realmente utilizar o nosso mental. Em Escorpião, nós vamos nos tornar verdadeiramente sábios, né? Manter-se sábios. Em Sagitário, nós vamos aniquilar as nossas ilusões. Hoje, nós vivemos muito esse mundo relacionado com a nossa sustentabilidade física e muitas vezes esquecemos esse valor divino que existe na própria existência. Em Capricórnio, a conquista da consciência, né? É os nossos objetivos e metas de vida, né? Então, é lá a gente realmente, lá na casa 10, olha, e 10, né? A gente já falou espelhado 10, se a gente espelhar, nós vamos ter 1001, olha a importância, né, desse caminho. Em Aquário, nós vamos ter o conhecimento superior e finalmente, em Peixes, nós vamos nos iluminar. Ou seja, olha só como a gente pode ir fazendo entrelaçamentos. Joseph Campbell, no Poder do Mito, ele cita que em várias culturas, os mitos eles se repetem de forma diferente, ou seja, cada forma de olhar ele pode se assemelhar e trazer uma oportunidade de conhecimento. Aí nós temos a bibliografia que foi utilizada para a elaboração dessa palestra. Eu daria uma especial atenção, que é As Mil e Uma Noites, que é o culto desvelado, é uma tradução do Celso Agostinho Martins de Oliveira. Ele faleceu este ano, mas ele deixou um trabalho assim riquíssimo dentro da Sociedade Brasileira de Obiose. É interessante utilizar essa referência para um estudo mais profundo de cada conto. Né? E outros é Bhagavad Gita e outros elementos aí, materiais aí internos.
tenho encerrado aqui minha apresentação e agradeço aí a atenção de todos. Obrigado, Deise, pela ótima apresentação. E, senhoras e senhores, iniciaremos neste momento a sessão de perguntas previamente selecionadas, e para essa sessão teremos 20 minutos. Então, Deise, primeira pergunta. Você menciona, né, as Mil e Uma Noites, mas diretamente, o que a gente pode aprender para o nosso autoconhecimento a partir da leitura dos contos que compõem essa coletânea? Olha só, como eu falei, né, as Mil e Uma Noites são contos que vão se entrelaçando. E a nossa vida, ela também é composta de histórias. Então, nós vamos vivendo histórias e passando de um estado de consciência, ou seja, a consciência, né, o entendimento que a gente tinha quando criança, não é mais o entendimento que a gente vai ter quando adolescente, que a gente vai querer romper esses laços, né, familiares e buscar nossa própria identidade. É que hoje, né, não sei se ainda existe, né, a festa de 15 anos, quando a mocinha fazia a festa lá de debutantes, né, e você fazia, é um tipo de iniciação. Quando a gente entra na escola, quando a gente vai ter nossos grupos, quando a gente se casa, quando a gente entra no trabalho, então são processos, são histórias que a gente vai tecendo, que vão se entrelaçando, e a gente vai fazendo esse encontro com os outros, mas esses outros também estão entrelaçando com as nossas histórias. Certo? E isso é cíclico. A gente, na embriose, a gente tem a leitura que dá reencarnação, ou seja, fim desse processo, nós podemos retornar e viver uma outra história, ou como homem, ou como mulher, e fazer novamente essa tessitura de histórias. A gente, a todo momento, a gente está fazendo as nossas Mil e Uma Noites. Nós estamos enfrentando nossas sombras, nós estamos superando um aspecto da nossa personalidade, né, para entrar em contato com a nossa individualidade, aquilo que é mais sublime, mais elevado para nós. Perfeito, obrigado. Segunda pergunta. Você mencionou alguns símbolos ligados ao arcano 10, né? E nós sabemos que os arcanos do tarô são uma fonte assim infindável de conhecimento. Mas você gostaria de destacar algum outro aspecto aqui, mesmo que brevemente, relacionando esses arcanos com as narrativas épicas, narrativas mitológicas? Pode ser que você já abordou alguma outra diferente? Você tem algum destaque a fazer? Então, é interessante essa história dos arcanos, né? Eles são, para o leigo, eles são simplesmente desenhos. Por exemplo, a gente pegar o baralho comum, a gente vê paus, copas, ouros, espadas, mas eles foram perpetuados através de um jogo de azar para que a gente acabasse mantendo essa tradição. Mas não vou falar especificamente do baralho comum, mas vamos falar de um baralho que os tarólogos utilizam bastante, que é composto de 22 cartas. Eles são simbólicos. Cada carta, ele é um portal de conhecimento. Eu falei do 10, de uma forma muito superficial. Dá para vocês fazer um livro sobre o arcano 10 e todos os arcanos, os 22 arcanos. Então, eles trazem, de alguma forma, um conhecimento velado, que pela iniciação ele pode ser desvelado e trazer um conhecimento maior. Por exemplo, no nosso crânio, nós temos 22 ossos, que a gente pode relacionar com os 22 arcanos. Nós temos 7 orifícios aqui na face, que podem ser relacionados com 7 planetas sagrados, né, que são conhecidos Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Entendendo que planeta é uma questão simbólica aqui dentro da astrologia. Ele tem a ver com o estado de consciência. Então, é muito amplo,
E se você juntar 22 com 56, nós vamos ter 78, né, que compõe a integridade do baralho. A gente fala 56 dos arcanos menores, mas hoje, profanamente, são 52 quartas, né, mais os 2 coringas, mas na realidade seriam 56 cartas, que tem a ver com essa história da humanidade, né, essa textura que vai ser feita, né, essa sucessão de histórias, como diria, permeados por esses 22 arcanos maiores, né, que nós temos aí, de um sentido mais amplo. Nós temos também a origem do universo, a origem da humanidade e as hierarquias que estão interagindo para que esses 56 arcanos sejam vividos e eles podem nos relacionar com a nossa motivação, com o nosso pensar, com o nosso sentir, com a nossa realização. É uma amplitude aí de conhecimento que a gente pode ter através desses arcanos. E vamos então para a nossa última pergunta. Deise, além das Mil e Uma Noites, do Bhagavad Gita e dos trabalhos de Hércules que você nos apresentou, há outras narrativas que você gostaria de deixar como recomendação de fontes de conhecimento? Eu acho importante a gente citar aí o Teseu e o Minotauro. Originariamente fazia a composição ainda da palestra, mas eu deixei aí para houvesse uma pergunta e para dizer que essa questão do Teseu e Minotauro ela é muito importante, porque Teseu vai vencer o Minotauro, porque até então o desafio colocado pelo rei Minos para matar esse Minotauro não tinha sido cumprido, vários guerreiros tinham sido mortos. Então, e ciclicamente eram oferecidas 7 donzelas e 7 rapazes para o Minotauro. E o que acontece? Teseu conhece a filha do rei, Ariadne, e ela lhe oferece um fio para que, ao ele entrar nesse labirinto, que é o labirinto das nossas próprias emoções, ele não se perder e encontrar o Minotauro e matá-lo. Por que é esse fio de Ariadne? Esse fio de Ariadne é a nossa própria consciência, a que nos guia, essa parte divina, que no decorrer da nossa existência, nós vamos abandonando em detrimento das nossas atividades sociais, de trabalho, de estudo. Então, iniciação nada mais é que reencontrar essa parte divina que há em nós, para que a gente possa vencer as nossas próprias sombras, viver nas nossas virtudes e não focar muito só no ganho existencial, mas essa conexão com o divino, ou seja, o que nós realizamos no mundo também tem a ver com essa conexão divina que a gente tem em todos nós. A divindade está aí, né? É só a gente se conectar a gente. Olha que a gente fica sempre esperando um ser mais iluminado, mas a gente tem esse processo da gente, dentro da gente, é só a gente se conectar para a gente vencer essa sombra, esses desafios e seguir dentro de valores éticos, morais, o nosso caminho. É isso, Edgar. Obrigada. Agradecemos à senhora Deise Marçom pela sua apresentação e informamos a todos que o e-mail do Congresso, coi@eubiose.com.br, estará à disposição daqueles que desejarem fazer contato conosco. Agradecemos a atenção e os convidamos para a próxima atividade deste Congresso, a palestra com o tema Paz e Fraternidade à Luz da Eubiose. Não se esqueça de curtir o vídeo e seguir acompanhando o trabalho da Eubiose, se inscrevendo no nosso canal e ativando as notificações. Paz, luz e progresso, em harmonia de pensamento, é o que desejamos a todos. Uma boa tarde.